Sempre pensei que a felicidade era um evento grandioso, uma festa de arromba com balões e confetes. Quem diria que a minha se pareceria mais com um silêncio, denso e repentino como a névoa que desce sobre o Douro ao entardecer? A agitação se foi. O riso dos netos, o tilintar das louças, o barulho do carro de meu genro, Pedro, se desvanecendo na estrada de terra. De repente, ficou apenas nós dois. Pedro, meu genro de 30 anos. A idade em que a força de um homem se manifesta de forma mais nítida, não como um exibicionismo, mas como uma certeza interior. Em cada gesto, em cada olhar firme, ele sempre foi assim, uma rocha. Minha filha, Sofia, claro, não se enganou ao escolhê-lo, mas é uma coisa vê-lo em jantares de família e outra bem diferente estar sozinha com ele, naquele cantinho da natureza, com o mundo do lado de fora parecendo ter desaparecido. E ficou claro que as próximas horas seriam só nós dois, com aquele silêncio e a tarefa que nos aguardava. A tarefa era consertar a churrasqueira antiga, um monstro de tijolos e ferro que, segundo a tradição da nossa família, era mais velha que o próprio avô do meu falecido marido. Ela pedia por atenção há anos, mas sempre havia algo mais urgente. E agora, de repente, tudo se alinhou. O resto da família tinha compromissos na cidade, e nós, eu e Pedro, tínhamos esse encontro inusitado. Eu me flagrei me esforçando para manter uma expressão séria quando ele propôs: Dona Laura, já que todos foram embora, que tal darmos um jeito nessa churrasqueira? Se não, vai ficar assim até o Natal. Não havia nada demais no seu tom, apenas a prontidão de um homem para se dedicar ao trabalho. Mas a própria proposta, a atmosfera, criava uma subtrama por si só. Começamos pelo compartimento do carvão, uma estrutura de ferro enferrujada e pedras. Parecia sólida, mas o tempo não a perdoara. Pedro inspecionava tudo metodicamente. Suas costas largas se curvaram enquanto ele se debruçava. A luz do sol da tarde incidia sobre ele de tal forma que cada músculo sob a camisa de linho leve parecia esculpido em bronze. Eu me peguei a segurar o olhar um pouco mais do que devia e me apressei a bater uma poeira imaginária do meu vestido de algodão floral. Ah, como se isso pudesse me distrair daqueles pensamentos. Aos 57 anos, com uma figura que há muito havia parado de adornar com dietas, de repente me senti apenas uma mulher. Não uma avó no sentido tradicional, mas uma mulher ao lado de um homem de verdade. Era como um flash do passado, como se eu tivesse aberto uma velha arca e encontrado algo que me fizesse sentir um leve vertigem, um frio na barriga. Carregamos as pedras, não muito pesadas, mas que exigiam um bom jeito. Quando o compartimento estava arrumado, ele passou para a grelha. Eu lhe passava as ferramentas, deliciando-me em ver seu trabalho. Seus movimentos eram precisos, firmes, como os de um artesão que sabe o que está fazendo. Havia algo hipnótico na forma como ele manejou o martelo pesado ou a tábua de madeira teimosa. Pensei em como raramente via homens assim hoje em dia, tão concentrados e fortes em um trabalho braçal. Meu falecido marido era diferente, mais suave, mais calmo. Pedro, nele havia uma espécie de graça selvagem, como um animal da floresta fingindo ser domesticado. Bem, acho que está tudo no lugar, ele disse, enxugando o suor da testa com as costas da mão. Uma leve umidade brilhava em sua pele, e eu me peguei olhando para como os raios de sol cintilavam naqueles cabelos molhados. Na minha idade já deveria estar acostumada com essas visões. Mas não. Meu coração deu um pulo, como o de uma adolescente. Agora vem a parte mais interessante, eu disse, tentando manter a voz firme. Acender o fogo. Nós dois nos dedicamos a essa tarefa, pequenos galhos secos, lascas de madeira, e lenha. A chama surgiu, viva, crepitando alegremente. O calor começou a se espalhar, enchendo o ar com um aroma de madeira seca. Nos sentamos no banco velho, observando o fogo através da pequena portinha. O silêncio mudou. Não era mais constrangido, mas sim, saturado de calor,
do cheiro da fumaça e da nossa presença compartilhada. Tudo sob controle, ele disse, mas é melhor deixar esquentar bastante. Eu assenti, embora soubesse disso melhor do que ele, já que cresci com todos os truques para se fazer um bom churrasco. Mas naquele momento, eu simplesmente gostava de ouvir a voz dele, seus comentários tranquilos que ecoavam naquele canto aconchegante. Depois, voltamos nossa atenção para os espetos, que precisavam ser polidos e afiados. O cheiro de metal e fuligem misturava-se com o aroma de madeira. A luz do sol começou a diminuir, pintando o céu com tons de laranja e roxo, e o calor da churrasqueira acesa nos envolvia. Nós limpávamos cada espeto, um por um, e as pontas de metal brilhantes pareciam reluzir com promessas silenciosas. Pedro me ensinou a forma correta de afiá-los, e a sensação do metal contra a pedra de amolar era estranhamente prazerosa, um som agudo, quase um sussurro. Tudo pronto para o grande evento, ele murmurou, e eu sorri, sabendo que ele não estava falando apenas do churrasco. Nossos olhares se cruzaram no crepúsculo, e em cada troca, havia uma corrente elétrica, um entendimento silencioso. Sempre fomos uma família de longas conversas, cheias de piadas internas e brincadeiras que se estendiam por gerações. Mas naquele momento, sentados no velho banco em frente à churrasqueira, as palavras se tornaram supérfluas. O que precisava ser dito já estava no ar, flutuando com o calor da lenha. Eu me senti novamente uma jovem, observando a dança da fumaça e das chamas, sentindo o pulso da vida sob meus dedos. A luz alaranjada do fogo pintava o rosto de Pedro, destacando o contorno de seu maxilar e a leve barba de um dia. Seus olhos, antes focados na tarefa, agora refletiam as brasas, cheios de uma intensidade silenciosa que me fazia prender a respiração. De repente, a calma foi quebrada. Um barulho seco e estalante soou, vindo da floresta atrás de nós. Pedro imediatamente se levantou, tenso, seu corpo todo alerta. Fica aqui, Dona Laura. Vou dar uma olhada. Deve ser só um animal, disse ele com a voz baixa, mas firme. Ele pegou uma lanterna e sumiu na escuridão da noite. Eu me senti pequena e exposta, como uma borboleta que acabou de sair do casulo, completamente vulnerável. Meu coração batia forte, não de medo, mas de uma ansiedade incontrolável. A adrenalina que ele me causava era um sentimento estranho e delicioso. O som de seus passos se distanciando era o único guia que eu tinha na escuridão, além da luz bruxuleante da lanterna que balançava por entre as árvores. Esperei por minutos que pareceram horas. Cada minuto era uma eternidade de incerteza, e eu me peguei imaginando o que poderia acontecer. Por fim, ele retornou, calmo, mas com um brilho diferente nos olhos. Não era nada, Dona Laura. Apenas um javali, mas me lembrou de algo. Sempre há segredos escondidos na escuridão que só se revelam quando a luz os atinge. Ele se sentou ao meu lado, as pernas roçando de leve. Uma faísca de eletricidade pareceu saltar entre nós. A noite parecia ter se aprofundado, e a temperatura caiu. Ele tirou sua jaqueta e a colocou sobre meus ombros. O tecido ainda estava quente com o calor do seu corpo e carregava o cheiro de suor, fumaça e algo mais, algo que me parecia puramente masculino, cru e atraente. É melhor irmos para dentro, ele sussurrou. A noite está ficando fria. Eu assenti, incapaz de dizer uma palavra, a jaqueta dele me abraçando como uma segunda pele. O interior da casa parecia ainda mais quente e convidativo. Sentamos na sala, com a lareira acesa, e o som do fogo que se misturava com o tilintar do gelo em nossos copos de limonada gelada. A casa cheirava madeira, terra molhada e a fumaça das brasas que queimavam lentamente, um cheiro que me trazia à tona memórias de infância. Pedro pegou um violão que estava encostado em um canto da sala e começou a tocar uma melodia suave. A música era como uma extensão de sua alma, cheia de paixão e mistério. Esta é uma canção que eu aprendi na escola de samba, ele me disse, os olhos fechados, perdido na melodia.
Dizem que é uma canção sobre um amor proibido, que se esconde à vista de todos, como um segredo. Enquanto ele cantava, suas mãos deslizavam sobre as cordas do violão, e eu me imaginei sendo tocada por suas mãos da mesma forma. O som do violão era a trilha sonora perfeita para nossa cumplicidade. Era uma canção sobre saudade, sobre um amor impossível que teima em existir e se esconder no peito. E, enquanto ele cantava, eu fechei os olhos e me deixei levar pela melodia, sentindo a mesma saudade de um tempo que nunca vivi. A canção terminou, mas a melodia continuou a ecoar na sala, misturando-se com o crepitar da lareira. Pedro pousou o violão com cuidado, como se fosse um objeto sagrado. O silêncio que se seguiu não era o silêncio da ausência, mas sim o da plenitude. Eu me sentia completa, cheia de uma emoção que não tinha nome. Ele me ofereceu mais um copo de limonada e eu aceitei, nossos dedos se roçando por um instante enquanto ele me passava o copo. Aquele breve toque foi como um choque elétrico, e eu me peguei olhando para minha mão, como se ela tivesse uma história para contar. Você tem um talento, Pedro, eu disse, a voz mais baixa do que o normal. Ele apenas sorriu. Não é nada demais, Dona Laura. A música, como o concerto da churrasqueira, é apenas um modo de nos conectarmos com as coisas. Com a natureza, com as pessoas, com a alma. Ele se aproximou um pouco mais e eu podia sentir o calor de seu corpo, a energia que ele emitia. Ele tinha tirado os sapatos e eu me peguei olhando para os seus pés, para o formato perfeito de seus dedos. De alguma forma, a imagem de seus pés me parecia tão íntima quanto a de suas mãos. O que te fez vir aqui? Eu perguntei, a pergunta saindo sem que eu pudesse controlá-la. O que te fez ficar, Pedro? O que te fez não ir embora com o resto da família? Ele hesitou por um momento, olhando para o fogo. A luz bruxuleante dançava em seus olhos, e eu percebi que a escuridão que ele havia mencionado antes não era a da floresta, mas sim a da sua própria alma. Ele se inclinou, e eu pude sentir o cheiro de sabão e suor de seu corpo, uma mistura intoxicante. Eu me senti atraído por algo, Dona Laura. Algo que eu não posso explicar com palavras. Algo que me chamou para ficar. Ele estendeu a mão e gentilmente tocou o tecido do meu vestido. Meu corpo inteiro estremeceu. Era um vestido simples de algodão, com um padrão floral delicado, que eu usava para o dia a dia na fazenda. Mas, com o toque de Pedro, ele se transformou em uma segunda pele. Ele traçou a linha do decote, e eu me peguei imaginando como seria ter sua mão ali. Eu estava enlouquecendo. Aos 57 anos? Meus pensamentos eram absurdos, mas deliciosos. Você é uma mulher forte, Dona Laura, ele sussurrou, a voz rouca. E linda. Sempre a achei linda. Meu coração deu um pulo no peito. Eu abri a boca para dizer algo, mas as palavras não vieram. Eu me sentia vulnerável, como se estivesse nua, mesmo com a jaqueta dele sobre os meus ombros. Ele se inclinou e a distância entre nossos rostos se tornou perigosamente pequena. Eu podia ver cada detalhe de seu rosto, o contorno de seus lábios, o brilho em seus olhos. Eu fechei os olhos, antecipando o que viria. Mas ele se afastou, sua respiração pesada. É melhor irmos dormir, Dona Laura. O dia amanhã será longo. Ele se levantou e foi em direção ao quarto de hóspedes, me deixando sozinha na sala, com a lareira e o cheiro dele ainda no ar. O calor das brasas da lareira, no entanto, não conseguia se comparar ao calor que eu sentia em meu peito. Eu me senti uma adolescente, cheia de emoções incontroláveis e de um desejo que eu não sabia como lidar. Eu me perguntei o que seria de nós dois. O que aconteceria no dia seguinte? E o que ele quis dizer com o dia amanhã será longo? O que ele planejava fazer? O que eu esperava que ele fizesse? Passei a noite em claro, repassando cada palavra, cada olhar, cada toque. O que estava acontecendo entre nós? Eu, uma viúva de quase 60 anos, e Pedro, meu genro.
A ideia era absurda, mas a sensação era tão real. Acordei com o primeiro raio de sol. A luz invadiu o quarto, e eu me peguei olhando para o espelho. Eu vi uma mulher, não uma avó. Uma mulher com rugas nos cantos dos olhos, cabelos brancos misturados com os castanhos, mas com um brilho novo nos olhos. Eu vesti um vestido de renda branca, um vestido que eu usava apenas em ocasiões especiais, e calcei minhas sandálias de couro favoritas. Eu me senti uma noiva, esperando o noivo, e a ideia me fez sorrir. Quando desci, encontrei Pedro na cozinha. Ele estava de costas para mim, fazendo café, e usava apenas uma calça de moletom cinza, sem camisa. Eu me peguei olhando para suas costas largas, para os músculos que se contraíam a cada movimento. Havia algo tão cru e masculino na visão de seu corpo que me fez prender a respiração. Ele se virou e me viu. Eu me senti envergonhada por ter sido pega no flagra, mas ele apenas sorriu. Bom dia, Dona Laura. Pensei em fazer o café. Acho que será um bom dia para um passeio. Ele me entregou uma xícara de café, e nossos dedos se roçaram novamente. Nós saímos para a varanda. O sol nascia, e o ar estava fresco e limpo. Ele me olhou, e eu senti que algo havia mudado. A tensão da noite anterior havia se transformado em uma cumplicidade silenciosa. Ele pegou uma pequena caixa de madeira e me entregou. Eu encontrei isso no sótão enquanto procurava algumas ferramentas. É do seu falecido marido, não é? Era uma caixa de música, cheia de poeira. Eu abri a caixa, e uma melodia suave começou a tocar. Era a mesma melodia que meu falecido marido costumava cantar para mim. As lágrimas vieram aos meus olhos, mas não de tristeza, mas de uma mistura de saudade e gratidão. Ele a amava muito, Dona Laura. Eu consigo sentir isso, mesmo sem tê-lo conhecido. Ele me olhou com uma ternura que me fez sentir como se o mundo estivesse em câmera lenta. Ele estendeu a mão e gentilmente enxugou uma lágrima do meu rosto. A pele de seu polegar era áspera, e eu me peguei querendo sentir o resto de seu toque. Eu me inclinei, e ele se inclinou também. O mundo parecia ter parado. Não havia mais nada, apenas nós dois, a música da caixa, e o nascer do sol. Dona Laura, por favor, me desculpe, ele sussurrou, e em um movimento rápido, ele se afastou. Eu não posso. Não posso trair a minha esposa, a sua filha. O que estamos fazendo é errado. Ele correu para o quarto, me deixando sozinha na varanda. Eu fiquei ali, segurando a caixa de música, o coração batendo forte no peito. Eu me senti como se a melodia da minha vida tivesse sido interrompida no meio. Eu me senti rejeitada, envergonhada e confusa. A beleza do nascer do sol de repente perdeu seu encanto. Pedro não apareceu pelo resto do dia. Eu tentei me concentrar na rotina, mas a melodia da caixa de música continuava a ecoar na minha cabeça. O meu corpo parecia não me obedecer mais. Cada passo era pesado, cada pensamento era uma tortura. A casa de campo, que antes era o meu refúgio, agora parecia uma prisão. Eu me senti uma adolescente, com o coração partido pela primeira vez. Como eu, uma mulher de 57 anos, poderia me sentir assim? A minha dignidade de avó, de viúva, de mãe, parecia ter sido jogada no lixo. No fim da tarde, enquanto o sol se punha, eu decidi ir até a churrasqueira. Eu precisava de ar fresco, precisava de um tempo sozinha para processar tudo. Eu me sentei no mesmo banco de sempre, observando as cinzas da fogueira de ontem. As cinzas que deveriam ter esfriado por completo ainda estavam quentes, e eu me perguntei se o calor de Pedro tinha ficado nelas. Eu me senti uma tonta, uma velha que se apaixonou por seu genro. Como eu poderia ter sido tão cega? Como eu poderia ter deixado a minha mente vagar para esses pensamentos proibidos? De repente, ouvi passos se aproximando. Era Pedro. Ele estava com um saco de carvão, e eu me perguntei o que ele estava fazendo ali.
Dona Laura, ele disse, a voz rouca, eu não queria ir embora sem falar com a senhora. Eu preciso ser honesto. O que eu disse ontem, eu menti. Meu coração deu um pulo, e eu me peguei olhando para ele, esperando por mais. Eu não me afastei porque não te quero. Eu me afastei porque te quero demais. Ele colocou o saco de carvão no chão e sentou-se ao meu lado, as pernas roçando de leve. A luz da lua iluminava seu rosto, e eu me perdi na intensidade de seus olhos. Você tem o poder de me fazer sentir coisas que eu nunca senti antes, Dona Laura. E me assusta. Me assusta muito. Mas eu não posso fugir disso. Eu não quero. Ele pegou a minha mão, e ele gentilmente colocou as minhas mãos sobre o saco de carvão. O carvão era frio, mas eu podia sentir o calor de sua pele através do tecido. Este carvão é como nós. Um material cru, que precisa do fogo para se transformar em algo. Em algo novo. Em algo que não podemos prever. Ele se inclinou e a distância entre nossos rostos se tornou perigosamente pequena. Eu podia sentir a sua respiração em meu pescoço, e eu me peguei fechando os olhos, me entregando ao momento. Ele beijou meu pescoço, e eu me peguei gemendo de prazer. Era como se a minha alma, que estava adormecida, tivesse sido despertada. Ele se afastou, e eu abri os olhos. Eu não sei o que vai acontecer, Dona Laura. Mas eu sei de uma coisa. Nós não podemos fugir do fogo que queimamos juntos. Ele se levantou e pegou o saco de carvão. Eu vou dar uma volta. Eu preciso pensar. Ele me deixou sozinha, novamente. Eu me senti como se estivesse em um carrossel, indo para cima e para baixo. Me senti confusa, mas também com um novo fôlego de vida. O que iria acontecer? Eu não sabia. Mas eu estava pronta para descobrir.